Bom dia, quarto ano. Vamos dar início à nossa aula de História. Então, crianças, nós estamos estudando o capítulo 4, Nos Caminhos de Muitos Brasileiros. Na última aula, nós aprendemos um pouco sobre as migrações e a ocupação do território. E hoje nós iremos estudar sobre a colonização interior adentro, no mesmo capítulo, página 68. Abre o livro de vocês para acompanhar. Então, vamos dar início. A colonização interior adentro. Como o interior do território brasileiro começou a ser ocupado pelos colonizadores? E aí, como será? Vamos lá? Em primeiro lugar, por meio da pecuária. O gado bovino foi trazido ao Brasil para fornecer alimento, transporte e força para mover as moedas nos engenhos. Os animais eram criados soltos nas fazendas. À medida que o rebanho crescia, destruía as plantações e ocupava áreas que poderiam ser usadas no plantio da cana-de-açúcar. Para não prejudicar o cultivo da cana-de-açúcar, que era muito lucrativa, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado próximo aos engenhos. O gado passou a ser criado em fazendas no vale do Rio São Francisco e no interior da Bahia e de Pernambuco. Muitas dessas fazendas deram origem às vilas que hoje são cidades. Aqui nós temos a imagem de um engenho de açúcar, criançada. É a gravura de John Mordiz, 1835. A cana-de-açúcar era levada da lavoura para o engenho assim como o açúcar produzido era levado do engenho para o porto em cima do lombo dos animais ou em carros de boi, como vocês estão vendo aqui na imagem. Próxima página 69. Não foi a criação de gado que levou o colonizador português a ocupar o interior do país. A ocupação do interior se deu também a partir da vila de São Paulo, fundada em 1554. Salvador, Olinda e outras localidades do Nordeste eram ricas por causa da produção do açúcar. São Paulo, Inicialmente, uma vila pobre produzia e comercializava produtos agrícolas, gado e escravizados. Ali utilizava-se a mão de obra indígena nas plantações de arroz, trigo e outros produtos. Desde a sua chegada, os portugueses queriam escravizar os índios para servirem de mão de obra e acreditavam que havia ouro, prata e metais preciosos nas terras brasileiras. Expedições saíam da vila de São Paulo para procurar essas riquezas e se aventuravam pelo interior, seguindo os rios e as trilhas indígenas. Essas expedições chamavam-se de bandeiras e os participantes eram os bandeirantes. Esses grupos eram formados por portugueses, indígenas, mamelucos, nome pelo qual os descendentes de indígenas com portugueses eram chamados. Então, crianças, aqui nós temos também uma imagem, detalhe de ciclo da caça ao índio, pintura de Henrique Bernadelli, 1923. Os bandeirantes desbravaram o território além da Ilha de Tordesilhas. Próxima página. Os bandeirantes ficaram muito tempo no sertão, abrindo novos caminhos em busca de ouro. Saíam de São Paulo e partiam em várias direções. Como você já sabe, além do ouro, os bandeirantes se interessavam também pela captura de indígenas para escravizar. Além de eles procurarem o ouro, eles queriam também os indígenas. Os povoados fundados pelos bandeirantes contribuíram para aumentar o tamanho da colônia portuguesa na América, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Agora aqui nós temos um pequeno texto que eu quero que vocês acompanhem com atenção. Os caminhos dos bandeirantes. Expedições lançaram-se pelo sertão, aí passando meses e às vezes anos em busca de indígenas a serem escravizados e metais preciosos. As bandeiras tomaram uma série de direções, como Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Raposo Tavares caminhou em direção ao Paraguai, seguiu depois no rumo do Nordeste, atravessando Rondônia, para em seguida descer os rios Mamoré e Madeira, e pelo Amazonas, chegar ao final a Belém.
Então, após a leitura desse texto, vocês irão realizar uma atividade, né, que tem um mapa. Vamos agora para a página 71. Você sabia que a presença dos indígenas na Vila de São Paulo e no movimento das bandeiras foi muito importante? Durante o século XVI e século XVII, muitos chefes indígenas se aliaram aos portugueses para aumentar seu poder em guerras contra outros grupos indígenas, ou seja, os próprios indígenas lutando com seus povos. Assim, participaram das expedições para capturar seus inimigos, tornaram-se amigos dos portugueses e adaptaram ao modo de vida do colonizador. Os indígenas e mamelucos ensinavam aos portugueses a melhor maneira de se deslocar pelas matas, guiavam expedições e sabiam construir canoas para navegar pelos rios. Eles também possuíam muitos conhecimentos sobre as plantas que serviam como alimento e como medicamento. Essa foi uma das maneiras pelas quais os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos portugueses e ajudaram a formar a cultura brasileira. Nós temos mais um texto, um pequeno texto aqui, que é para vocês lerem e responder as questões, mas eu vou ler aqui com vocês a influência indígena. Os índios, além de ensinar os caminhos, carregavam as provisões e eram responsáveis pela coleta dos frutos das florestas necessária à alimentação do grupo. Durante o tempo que passavam no sertão, o alimento básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida e compactada, além do que encontrasse na mata. Dependiam da caça, da pesca, das ervas e raízes e do mel silvestre. Então, crianças, vocês estão vendo aqui o quê? A influência dos indígenas, não é isso? Vamos para a próxima página. Os bandeirantes descobriram o ouro em Minas Gerais. No fim do século XVII, a extração do ouro atraiu colonizadores do Brasil e de Portugal para a região das Minas no século XVIII. Depois, outras regiões mineradoras foram descobertas ainda mais para o interior, em Goiás e Mato Grosso. Então, aqui nós temos um mapa, né, que está mostrando áreas ocupadas pela colonização, século XVIII. Vocês irão analisar direitinho e em seguida responder as questões. Hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós iremos dar continuidade ao nosso assunto. Realize a atividade no capricho.